Olá, tudo bem? Hoje nós vamos entrar na segunda parte falando sobre a amartiologia. A amartiologia é o estudo do pecado, ou se não, a doutrina do pecado. Tá bem? Então vamos dar início. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo de 19. Do 19 ao 21. E não se esqueça, desde já, vá no YouTube aí, se inscreva, deixe os seus comentários e aperte esse joinha aí, para que o YouTube venha fazer essa mensagem chegar aos ouvidos de outras pessoas. Então vamos ler a palavra do Senhor, lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Do 19 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas aqui. Estão adultério, fornicação, impurezas, lascívias. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião e heresias. Invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei, outra hora, que os que praticam tais coisas não herdará o reino de Deus. Vamos ler só até esse versículo mesmo, que fala sobre a amartiologia. A amartiologia é o estudo do pecado. Nós sabemos que tudo aquilo que é contra a Deus, que atinge a Deus, é pecado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o pecado interno e o pecado externo. Nós sabemos que o pecado interno são esses frutos, esses frutos não. Esses frutos eu não vou colocar como se fosse um fruto, vou colocar como se fosse algo que desagrada a Deus. Algo que impede o ser humano de entrar no reino de Deus. E nós sabemos que o que impede do ser humano entrar no reino de Deus, tudo isso é pecado. E nós sabemos que o pecado, ele afasta o ser humano de Deus, independente que seja homem ou que seja mulher. Afasta o ser humano de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a martiologia, que é o estudo do pecado, que afasta o ser humano de Deus. Assim como nós lemos aqui em Gálatas, existe várias coisas que afastam o homem de Deus, quer dizer, e nós sabemos que aquilo que impede o ser humano de chegar até a Deus, como se diz, é como se fosse uma rebelião para Deus, para o próprio Deus. E isso impede até mesmo o ser humano de chegar até Deus. E nós sabemos tudo aquilo que impede de fazer o ser humano chegar até Deus é pecado. Que muitas vezes as pessoas falam que o pecado não existe, o pecado, todos nós somos pecadores, mas nós sabemos que o pecado, ele teve uma originalidade. Alguém praticou o pecado. E o pecado interno e externo começa por dentro do ser humano. E nós sabemos que interno, são aqueles que permanecem na vontade do homem, sem que se manifeste as ações externas. Algum exemplo, o pecado interno são a ira, a inveja e a avareza. Eu tirei 2 pecados aqui, para qual nós vamos entender. São pecados que eles são manifesto interno dentro do ser humano, a qual eles não podem, muitas vezes o ser humano ele tem aquilo, não pode externar para fora. São pecados a qual que muitas vezes o próprio ser humano, como se diz, está cego dentro de si. Quando a pessoa está pecando, quando ela está fazendo atos, o próprio pecado vai tomando de conta dentro da pessoa. E a pessoa vai achando tudo normal, tudo certo, tudo fazendo essas coisas de errado, né? E nós vemos em Gálatas capítulo 5, diz que existem vários pecados, e esses pecados atrapalham as pessoas de entrarem no reino de Deus. E nós sabemos, tudo aquilo que atrapalha as pessoas de entrar no reino de Deus é pecado. Aí você pode falar, mas pastor Kleber, eu sou um pecador, você é um pecador, mas o pecado, desde quando o pecado ele seja um pecado a qual é cometido excessivamente,
que não há um arrependimento, que não há, como se diz, que não há aquela pessoa não se volte para Deus, não se volte para o Senhor, ela está em pecado. E se o pecado que ela comete está desagradando a Deus, e automaticamente o próprio Espírito que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que está na vida daquela pessoa, se afasta daquela pessoa. É na onde que entra isso tudo, o pecado interior. Que o pecado interior pode corromper um homem exterior por fora também, que vai trazer as coisas mundanas. A Bíblia diz, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? A Bíblia mesmo fala que eu e você, nós devemos ser amigo de Deus, nós devemos nos achegar a Deus. Mas desde o momento que as pessoas se achegam às coisas do mundo, elas têm mais prazer nas coisas do mundo, se torna pecado. E quando se torna pecado, há um afastamento ali de Deus. Assim como foi Adão e Eva, né, que estava ali no pecado, estava no jardim do Éden, automaticamente eles se afastaram de Deus, Deus retirou eles do jardim do Éden. Assim também é o ser humano quando ele peca, quando ele tem atitudes errôneas, quando ele tem atitudes que desobedecem a Deus, ao pecado externo. O pecado externo é um ato humano que se expressa em palavras, atos, e externo ou interno, que se opõe à lei de Deus. O pecado pode ser entendido como uma ofensa ou ou desobediência às leis divinas, né? E dependendo do ser humano, perde até mesmo totalmente a graça de Deus. Dependendo do pecado que foi cometido, das atitudes que foi cometida, perde até a graça de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas, não são todos que estão na graça de Deus, se nós formos olhar. O pecado impede que a graça de Deus chegue. Esse pecado é a desobediência a Deus, a desobediência àquele que formou todas as coisas nessa terra, neste planeta. As pessoas falam que todas as coisas pertencem, muitas vezes pessoas falam que muitas coisas pertencem ao inimigo, ao diabo, a Satanás, a serpente, a sagaz. Não, mas tudo que tem nessa terra foi formado por Deus. A única coisa que ele quer corromper o ser humano para trazer a destruição. E nós sabemos que o pecado interno, se ele não é preenchido com o Espírito Santo de Deus, se ele não é preenchido com a lei de Deus, se ele não é preenchido com o amor de Deus no ser humano, automaticamente o pecado ele vai externar para fora. Que é o quê? São esses pecados que é externar, é quando o ser humano está afastado da presença de Deus, quando ele está longe de ouvir, até mesmo não consegue mais ouvir a voz de Jesus, a voz do seu Criador, a voz daquele que o fez. Nós temos que entender isso. Não adianta a pessoa falar, pecar e dizer, não, eu vou lá na igreja, chego lá, vou confessar o meu pecado, mas continuar fazendo as atitudes. Ir na igreja, se converter e continuar fazendo as atitudes. Por que não? Automaticamente essa pessoa, ela foi lá, aceitou Cristo, levantou a mão, mas continuou fazendo. Pode sim acontecer. Pode acontecer naquele exato momento, a pessoa, quando ela foi lá e aceitou Cristo de novo, ela teve a sua aliança, ela não praticar, mas se ela voltou a fazer os atos que desagrada o Espírito Santo de Deus, automaticamente ela está afastada da presença de Deus. Ela está o quê? Ela está em desobediência a Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Deus. E a martirologia, ela trata sobre isso. Sobre o afastamento do homem para com Deus. O homem, dependendo da desobediência, ele sempre, muitas vezes, ele se afasta da presença de Deus. Quando eu falo que ele se afasta, é aqueles que estão longe. Não adianta. Você pode dar dízimo, você pode dar oferta, mas se você continuar no pecado, não vai adiantar. Sabe por quê? Porque Deus, ele não faz barganha com ninguém.
Deus, ele não é barganheiro com ninguém. Se você está pecando, qual a atitude que o ser humano tem que fazer quando ele está pecando? É se afastar do pecado e se achegar a Deus. Aí você me pergunta, pastor Kleber, como é que eu faço isso? Para mim se achegar a Deus, para mim se afastar do pecado. Amado, você tem que largar ao pecado. Se você largar ao pecado, você vai ter o amor de Deus. Mas se você continua no pecado, não adianta você falar para mim que Deus está te amando. Deus não está te amando. Ele ama você. Ele não ama as suas atitudes. É isso que é o pecado. É o pecado quando ele, muitas vezes, ele é interno, mas ele exterioriza para fora. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra, interioriza dentro da pessoa e passa a pessoa, como se diz, ter uma nova mente, novos pensamentos, umas novas atitudes, aí sim o pecado está se afastando. Mas desde quando você continue naquele vício, porque o pecado ele é igual um vício. O pecado é igual um vício. Se você continua praticando, você está em pecado. Sinto muito te dizer. Mas o objetivo de Jesus Cristo é que você venha entender e compreender e se afastar do pecado. Se afastar é você deixar o pecado. É você fugir da aparência do mal, né? Nós temos que entender isso. Esse estudo falando sobre a amartiologia é exatamente sobre isso, sobre o estudo do pecado, da originalidade, da onde que veio o pecado, como ele surge. Você sabe que tudo aquilo que é exteriorizado dentro da pessoa, ela bota para fora. Se o seu coração está cheio de ódio, está cheio de desobediência, está cheio de rebeldia, é o que a pessoa vai colocar para fora. Mas se dentro de você foi doutrinado através do Espírito Santo de Deus, você vai ter o quê? Você vai ter amor, você vai ter obediência, você não vai ter rebeldia dentro de si. E o mais interessante é que se você for ver na martiologia, é como se fosse o próprio Deus doutrinando, querendo doutrinar as pessoas. Um exemplo claro é Moisés, né? Nós temos Moisés. Moisés teve as leis que Deus deixou para ele para passar para o povo entender que Deus é que fazia todas as coisas. E Deus ele sempre não vai querer que o homem peque. Porque se o homem peca, muitas vezes ele está afastado de Deus. Não adianta falar, igual as pessoas falam, eu fiz fiz um ato obsceno, mantive relações obscenas com pessoas. Deus, ele não quer isso. Deus, ele quer sim que a pessoa se afaste da presença do pecado, porque isso vai impedir da pessoa entrar no reino dos céus. A própria palavra fala, nós estamos lendo em Gálatas, né? A própria palavra fala, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala, que Deus ele quer que as pessoas se afastem dos pecados. Aí você pode falar, mas pastor Kleber, nós pecamos, nós somos pecadores, certo? Mas Deus ele não quer que o ser humano, olha como é que você faz para você entender que você pode dominar o pecado dentro de si. Você pode dominar os seus desejos carnais. Sabe como você domina os seus desejos carnais? É jejum, é oração, é se santificando. Isso tudo é que agrada a Deus. É na onde, quando está externado, o pecado dentro do ser humano sai para fora. Quando sai para fora, há uma libertação dos pecados. Mas muitos hoje não querem se libertar, preferem continuar na doutrina do pecado. E eu vou dizer para você, amado, a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho para que todos venham, como se diz, para que venham se afastar do pecado. Mas hoje as pessoas não querem Jesus, preferem se lambuzar no pecado do que se achegar a Deus. E Deus, ele sempre quer mostrar um caminho para o ser humano, um caminho aonde ele vai crescer, aonde dentro de si vai ser doutrinado. A Bíblia foi nos feita para isso, para nos doutrinar, para nos fazer entender. Se você bebia, você não bebia mais. Olha os pecados que muitas vezes o ser humano comete e que desagrada ao próprio Deus e acha que Deus
está se agradando daquela pessoa. Não, não adianta. Você pode falar bonito, você pode falar várias línguas, mas se você está desagradando a Deus, como é que você pode, como é que se diz? Você pode ter uma consciência. Hoje nós sabemos, uma consciência limpa. O pecado dentro de si, dentro do ser humano, ele incomoda. Não vem dizer que o pecado, quando a pessoa está pecando, incomoda, porque incomoda. Só se quando há uma cauterização na mente do ser humano, aí o pecado jamais não incomoda. A pessoa peca, a mente já está cauterizada. O próprio Espírito Santo não é invasor. O próprio Espírito Santo de Deus não vai invadir aquela mente. Sabe por quê? Porque ele não é invasor, o Espírito Santo de Deus. Mas ele quer sim que a pessoa venha se arrepender das atitudes, daquilo que ele, dos atos que muitas vezes, quando a mente está cauterizada, pensa que está certo. E muitas vezes não é isso que Jesus quer. Olha para tu ver, quando a mente está cauterizada, o que a pessoa faz, ó? São obras da carne. São obras, como se diz, o pecado dominando dentro do ser humano. Mas eu creio que Deus, ele pode libertar a sua vida através do nome de Jesus Cristo. Olha para tu ver, as obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, impurezas, lascívias, idolatria. Idolatria, uma coisa que as pessoas falam que quando você idolatra algo, venera algo, isso tudo é um pecado a Deus. Ó, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfíria, rebelião e heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a respeito. São essas coisas que são pecados a Deus. Esses tipos de coisas não entrarão no reino de Deus. Se não entra no reino de Deus, é o quê? É pecado. Se é pecado, o ser humano ele tem que entender que ele tem que se afastar. Ele tem que se afastar, né? Ele tem, principalmente hoje nós vemos pessoas que um dia conheceram o Evangelho, conheceram Cristo, estão longe da presença de Deus. Sabe o que essas pessoas estão? Estão com a mente cauterizadas, estão com a mente longe de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus ele não vai forçar. Não força ninguém a ir para a presença dele. Não é por força e não é por violência. Mas um dia essa pessoa vai cair em si, que vai entender que Deus não quer que as pessoas praticam essas obras. E uma coisa que Deus tem colocado muito é a rivalidade. As pessoas ficarem se debatendo, um querendo ser melhor do que os outros. Eu tinha até comentado na primeira parte falando sobre a amartologia, falando sobre isso. E é um dos pecados que hoje as pessoas estão cometendo muito, que é o quê? É a rivalidade. Eu sou melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, eu canto melhor. E não é dessa forma. Nós temos que entender. Deus, ele quer sim que o homem se afaste do pecado. Abandone o pecado. E olha para tu ver, quando o ser humano ele se afasta do pecado, fala agora não. É quando ele é doutrinado dentro de si, porque a Bíblia é feita para isso, para nos doutrinar, mas nos doutrinar para os preceitos certos, para o direcionamento certo, para a comunhão certa, para tudo que é certo, nunca pro errado. A Bíblia nunca não vai nos dizer, ó, vai lá e bebe, vai lá, se prostitui, vai lá, faz orgias, vai lá, faz lascívias. A Bíblia nunca vai falar isso. O mais interessante, quando Jesus veio, ele queria que o pecador se arrependesse dos pecados. Mas hoje o ser humano não. Hoje o ser humano, ele está se lambuzando do pecado. E Deus, ele não quer isso. Deus quer que o ser humano se afaste. Isso impede. Não são todas as pessoas que estão praticando esta obra, que eu vou dizer para você com clara, com uma firmeza tão grande, que estão no reino dos céus. Estão afastados, podem estar dentro da igreja, mas estão afastados da presença de Deus. Porque estão pecando. O pecado ele se tornou vício na vida daquela pessoa. E quando se torna vício, é pecado. Deus não tem comunhão, Deus não fala, a pessoa não ouve o Espírito Santo de Deus, a pessoa está longe, perdeu a presença. Ó, para tu ver o que ocasiona quando a pessoa está afastado da presença de Deus, está longe, olha para tu ver.
propensão do pecado que gera vícios, foi o que eu acabei de falar. Repetição, foi o que eu falei, acabei de falar. Né? A inclinação para perversidade, a pessoa tem um gênero maldoso. Ela vê maldade nas pessoas, ela vê todo mundo, ela quer pagar com mal, com mal. Isso não é certo. Que é o quê? É a pessoa que está afastada de Deus. Olha para tu ver. É isso que acontece. A consciência é corrompida, né? Ela não sabe mais avaliar o que é o bem e o que é o mal, né? Tudo para ela tudo, como se diz, tudo para ela eu me dando de bem, tá tudo bem. Eu derrubando o meu próximo, tá tudo bem. E não sabe que isto é um pecado a Deus. A mente está corrompida, porque está desejando. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Independente se ele seja bom, se ele seja ruim, a Bíblia nos diz como cristão. Se ele te fez mal, você tem que aprender. Se o próprio Jesus deu a outra face para que batesse, né? Olha para tu ver. E o pecado, ele gera morte. A maior morte que existe não é a morte natural que eu estou falando, é a morte espiritual. Não consegue mais ouvir a Deus. Ouve o mundo, mas não ouve a Deus, né? Isso é o que ocasiona quando as consequências, quando a pessoa está afastada, ela vai desejar o mal para todo mundo, ela vai querer ver o mal, vai querer se dar de bem, mas não é certo. Não é certo isso, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus não habita nisso, né? É o afastamento de Deus. Quer dizer, essa pessoa já se afastou, o Espírito Santo de Deus não habita. Agora, só Deus mesmo para ter misericórdia. Não tem como a Bíblia diz que nós devemos ter misericórdia, mas eu creio que a misericórdia de Deus é muito maior do que a minha e a sua, né? Porque nós sabemos. É isso que acontece quando a pessoa se afasta. O próprio mal se encarrega. A própria perversidade da pessoa, aquele instinto, o instinto maligno, perverso, começa a tomar de conta. Que é o quê? É desejar o mal por semelhante. Não podemos, isso não faz parte da lei de Deus. Pagar o mal com o mal. Isso nunca foi, nunca será de um cristão ou de um crente a qual está na presença de Deus querer pagar o mal com o mal. Isso se chama a cauterização, quando a mente está cauterizada. Sim, vai querer pagar o mal com o mal. Ah, fulano de Deus me fez mal. Não, eu vou fazer pior. Não é assim. Isso não é o Espírito de Deus, é o Espírito humano. Como se diz, aí já não é mais Deus que está dentro da pessoa, porque se fosse o próprio Espírito de Deus estivesse dentro da pessoa, o Espírito de Cristo estivesse dentro, a pessoa ia pensar o contrário. Não, fulano de tal é ruim comigo, mas eu vou mudar minhas atitudes, eu vou tentar melhorar. É assim que é corrompido. Isso aí já está corrompido. Porque a pessoa tem que rever as atitudes. A martiologia, ela trabalha exatamente sobre isso, sobre o estudo do pecado na vida do ser humano. E a Bíblia exatamente é para isso. É para corrigir as falhas do ser humano dentro de si, para levar para um caminho justo, para levar para a eternidade. Mas hoje nós sabemos que as pessoas preferem um caminho, como é que eu posso dizer, um caminho largo, um caminho de facilidades, e esse não é o caminho de facilidades a qual Jesus, ou o próprio Deus nos oferece, mas é um caminho estreito. Nós aprendemos, nós todos os dias, a Bíblia nos disciplina, quando nós nos santificamos, quando nós jejuamos, quando nós nos separamos em momentos para falar com Deus, e é isso tudo. Mas Deus, ele não quer ver o homem dessa forma. Olha para tu ver a diferença quando o homem em si, ele larga o pecado, né? Olha para tu ver. E o poder do Espírito atua no homem interior. Capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Eu acabei de falar isso aqui, ó. Esse renovo ocorre por meio de santidade pessoal. Não adianta. Cada um vai se santificar pessoal. Eu não posso me santificar pelo meu irmão, pela minha irmã, mas eu posso ensinar o meu irmão como o caminho que ele deve prosseguir, através da palavra de Deus, né? Reverência. A pessoa já perdeu a reverência. Oração, jejum e temor a Deus. Não podemos permitir que as aflições nos desanime. É isso. Quando a pessoa ela está com Deus, quando a Bíblia, a própria Bíblia, disciplina a vida da pessoa. E eu vou dizer para você, a Bíblia foi feita assim, para disciplinar aqueles que querem, aqueles que o Espírito Santo de Deus toca no coração.
E nós sabemos disso. Para que haja um afastamento do ser humano para o pecado, tem que haver isso tudo. Tem que haver a reverência, tem que haver oração, tem que ter jejum, tem que ter o temor a Deus, tem que confiar em Deus. Aí sim, pode vir as aflições, mas não vai desanimar. Mas hoje em dia nós sabemos, né? O ser humano, ele tem um instinto perverso. Esse instinto perverso não faz parte. É o pecado já cauterizado dentro da mente do ser humano. Quando está cauterizado, é só Deus para tirar. Só Deus, só o Senhor Jesus, ou senão as nossas orações também, que eu sei que quem pode fazer na vida do ser humano só é Deus. Deus, ele pode fazer muito na vida do ser humano. E Deus, o maior objetivo de Deus quer que o homem se afaste do pecado. E o homem ainda ele não entendeu que o pecado traz destruição. O pecado, ele traz destruição. Hoje, nós vemos aí pessoas falando que o pecado, ele é igual um câncer, né? Ele pode se tornar um câncer na vida de uma pessoa. Essa pessoa vive pecando excessivamente e achando que é o caminho da salvação. Esses dias, ganhará um homem, um mundo todo, mas vai perder a sua alma, né? Perde a sua alma por causa de quê? Por causa de atos errados, atos contrários, né? Pecados que muitas vezes estão exteriorizando para fora, né? Se tivesse na presença de Deus, se tivesse buscando a Deus, com certeza, na hora que ele fosse exteriorizar aquilo que está dentro dele, não exteriorizar essas coisas perversas, né? E Deus, ele quer que o homem se afaste do pecado. É o objetivo de Jesus Cristo quando ele veio, para que o homem se arrependa, para que o homem se santifique, para que o homem venha entender, não deixe a velha natureza, a velha mente, os velhos pensamentos entrar e tentar corromper, né? Nós temos que entender isso. Isso significa que Deus não quer que o homem se perca, mas Deus, o mais interessante de tudo, que Deus, ele não mexe no livre-arbítrio do ser humano. Ele deixa o ser humano ir. Ele deixa o ser humano ir, pode fazer o que quiser. Ele nunca vai mexer no livre-arbítrio. Uma coisa que eu vejo, que o Espírito Santo de Deus não é invasor, ele não mexe no livre-arbítrio. Mas desde quando o Espírito Santo de Deus acha uma morada, acha aquele coração contrito, sensível à voz dele, ele vai mudar a vida daquela pessoa, vai arrancar o pecado da vida daquela pessoa e vai ensinar um bom caminho. Um bom caminho não é um caminho de destruição. Lembra que eu falei que muitas vezes hoje nós estamos lidando com pessoas que, como se diz, né? Se nós não tivermos cuidados hoje, a rivalidade está tomando de conta. E é um dos pecados hoje que tem afastado muitas pessoas. Umas querendo ser melhor do que as outras. E nós sabemos que tem vários pecados aqui em Gálatas capítulo 5, verso 19, né? 19 ao 21. Isso que afasta de Deus. Não adianta você falar para mim, pastor Kleber, eu não faço nenhuma dessas atitudes, eu não tenho nenhuma dessas atitudes aqui, mas eu tenho sentimentos ruins, eu tenho sentimentos malignos, eu tenho sentimentos perversos, amado. Isso é pecado. E se é pecado, você está longe de Deus, você precisa voltar para a presença de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar principalmente, que Deus possa te conduzir para um caminho certo. Não te impedir, que o mal não venha te impedir de entrar no reino dos céus. Nós sabemos que nós temos um adversário que luta contra tudo isso para botar as pessoas para fazer isso. Não venha assim como existe o bem, como me diz a minha palavra, existe o mal também. Aí tem pessoas que falam, mas você só fala no mal, no maligno. Mas se ele existe, se está na Bíblia, nós devemos fazer o quê? E é um combate que é o Espírito Santo de Deus que vai combater para que as pessoas venham se achegar até a Deus, né? Através também das nossas orações também, através das nossas petições, e eu sei que Deus pode fazer, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça, vá aí no YouTube, se inscreva, deixa um joinha, deixa uns comentários aí, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar os seus projetos e a sua casa. Não se esqueça, fugeis da aparência do mal,
Porque o mal, ele pode vir, ele vem bonzinho, ele vem tudo. Parece bom, mas muitas vezes aquele caminho que é bom pode levar aquela pessoa à morte, pode levar aquela pessoa à destruição. Fugir da aparência do mal. Quando você foge da aparência do mal, você está fugindo do pecado. E quando você foge do pecado, automaticamente Deus está se achegando a ti. Amém? Então, quero fazer uma oração por você. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, para que Deus venha abençoar a sua vida, amém? Para que Deus venha te estruturar e te mostrar o bom caminho, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor Jesus, Pai, eu estou aqui, Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, nessa segunda parte falando sobre a martiologia para os meus irmãos. Pai, eu te peço, conduz essa pessoa que vai estar ouvindo este vídeo, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu sei que ela falha, ela é pecadora, ela erra, mas, Pai, eu te peço, ensina ela um bom caminho, um caminho das tuas veredas, um caminho de justiça, é que eu te peço em nome de Jesus. Não se esqueça, vá aí e se inscreva, amém? Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que você seja um agente missionário para que outras pessoas possam ouvir esta mensagem, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.